Será que a famosa dinâmica em grupo é tão difícil quanto as pessoas acham que é? Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Wagner da Desafio Certo e eu ajudo as pessoas a encontrar, aceitar, para aí sim perseguir seus objetivos de carreira. E hoje o tema é talvez um dos mais misteriosos, né? Uma das que as pessoas mais têm dúvida e, diferente da entrevista, tem bem menos informação sobre as famigeradas aí dinâmicas de grupo. E vamos lá. Em cada um dos tópicos, quando eu vou exemplificar, como é que a gente vai montar esse vídeo? Eu vou falar os tipos de dinâmicas e eu vou tentar, resumidamente, né, para a gente não passar muito tempo, falar mais ou menos o que os recrutadores buscam em cada tipo de dinâmica. Se a dinâmica que eu falar, que tem alguns exemplos aqui, ela tiver mais subtipos, eu vou me atentar a descrever eles e falar menos sobre o que a gente procura, tá bom? Se tudo der certo, mais pra frente a gente vai fazer um vídeo sobre cada tipo de dinâmica, sobre cada tipo de entrevista, vídeos mais aprofundados. Porém, hoje é um vídeo, vamos dizer assim, de introdução, um vídeo para você que talvez esteja para fazer uma dinâmica de grupo em breve, ou fez uma dinâmica, não passou e quer saber se tem algum motivo. Esse é um vídeo para você. Então vamos lá, vamos contextualizar. O que é uma dinâmica de grupo? Ela é um processo que normalmente ocorre após as análises virtuais, aí, ou vamos dizer assim, as análises apessoais, né, sem pessoalidade, que a gente faz, seja análise de currículo, análise de testes de conhecimentos gerais, português, inglês, etc. A gente, depois de fazer uma certa triagem, né, a gente vai fazer, antes das entrevistas, a gente faz dinâmicas em grupo. Geralmente essas dinâmicas elas são voltadas para então, já vi dinâmicas feitas para 5, 6 pessoas e até 30, até 50 pessoas num tipo específico de dinâmica de grupo. Ok? Uma outra contextualização que eu gosto de dar, né, porque quando eu era candidato eu ficava muito curioso, ficava muito irritado, era por que se faz a dinâmica de grupo? Porque, vamos lá, numa escala de pessoalidade, a dinâmica de grupo é bem mais impessoal do que uma entrevista. Então, se eu quero realmente conhecer aqueles candidatos, por que eu não já faço entrevistas? Vamos lá. O processo seletivo ele é como um grande funilzão, certo? Então, entra-se muitos candidatos e a gente não pode... A gente tem que sair com 10, depende do programa, do processo seletivo, mas geralmente entre... já vai uma vaga para cada 1000 candidatos, às vezes, nem que fossem 100 candidatos, eu tenho muito candidato para poucas vagas. E eu não posso não tenho tempo hábil para fazer entrevistas com 100% das pessoas que se aplicam àquela vaga. A gente tem 2 motivos principais aqui. O primeiro é porque a gente tem uma falta de tecnologia e a gente tem uma estrutura capitalista no mundo inteiro na qual o desemprego é um projeto, é uma coisa que é de propósito que existe, tá? E quando a gente tem um clima de desemprego, a gente tem pessoas querendo entrar em qualquer tipo de trabalho. Então eu tenho muitas vezes não só uma quantidade gigante de candidatos se aplicando, mas eu também tenho pessoas que não é que elas não são boas o suficientes, mas que elas não têm as habilidades que eu preciso naquela vaga, certo? A segunda razão de novo, tem a ver com, né, o capitalismo, uma coisa bem forte do capitalismo, que é a gente ter o tempo igual a dinheiro. E eu não posso gastar muito tempo, porque muito tempo quer dizer que eu estou despendendo muito dinheiro. E muitas vezes o tempo, mesmo que desatrelado, se eu for contratar uma consultoria, né, de recrutamento e seleção, por exemplo, mesmo que eu desatrele o tempo ao dinheiro ali, que eu vou pagar para a consultoria fazer aquilo, eu pago mais se eu tiver mais fases pessoais.
Por que eu estou falando pessoal e não presencial? Porque a gente tende, né, eu vou falar um pouquinho, né, dos rumos das dinâmicas de grupo num clima pós-pandemia aí, mas a gente tende a ter fases pessoais e fases apessoais. A dinâmica de grupo faz parte das fases pessoais, ela geralmente é a primeira das fases pessoais, ok? Então, esses dois motivos principais aí. O primeiro é que não tenho tempo hábil, e eu tenho que filtrar pessoas que às vezes não fazem parte disso, não conseguem fazer a vaga, fazer o trabalho para o qual eu estou contratando, então eu tenho que cortá-las de alguma forma. E também a questão de tempo, dinheiro, custo, tempo, eu preciso fazer aquela vaga num certo tempo hábil, gastando um certo número de recursos, né, financeiros ou de recursos humanos aí também, ok? Então é por isso que ela existe. Bom, a primeira, eu separei aqui um tipo de dinâmica que não é bem um tipo, mas que é talvez uma parte de, vamos dizer assim, uma fase que vai acontecer em qualquer dinâmica de grupo, que é a apresentação pessoal. Aí vocês podem falar, mas vai, você já fez alguns vídeos de entrevista, alguns vídeos até de currículo e tal, onde você falou, né, para nossa vida aqui, onde você falou como se apresentar pessoalmente, o que falar, o que não dizer, né? Na entrevista, especialmente, isso é de extrema importância. Qual a diferença entre a apresentação pessoal numa entrevista e uma apresentação pessoal numa dinâmica de grupo? A primeira diferença, ela pode ser entendida como a apresentação em público. Tá? Por mais que seja uma dinâmica pequenininha, onde hajam apenas 5 pessoas ali, deixa de ser um papo, uma conversa, você e o entrevistador, ou você e um entrevistador, um gerente, deixa de ser uma conversa para se tornar uma apresentação. Você vai ter que, eu aconselho, né, levantar e falar sobre você para mais de uma pessoa. Você vai apresentar, você vai falar para um público, é diferente de falar para uma pessoa. E sobre isso a gente tem que entender que o medo de falar em público, em muitos estudos, ele é tido como um medo maior do que o medo da morte. Então, muita gente tem mais medo de falar em público do que da morte. Ah, mas é um público pequeno. Ah, mas não importa. É diferente. Então, essa é a primeira diferença que a gente tem que pegar. A segunda diferença sobre a apresentação pessoal, a gente pode entender essa diferença como... um pouco difícil explicar essa, mas vamos lá. Quando a gente vai apresentar-se ali numa dinâmica de grupo, não é à toa que aquilo está acontecendo. Claro que está acontecendo para as pessoas se conhecerem, para ter um quebra-gelo. Geralmente a apresentação pessoal ela é guiada, né? Então alguém vai falar assim: apresentem-se com nome, idade, escolaridade, e por exemplo, um fato engraçado, uma coisa que ninguém sabe sobre você. É um momento de quebra-gelo também. Mas o principal é que a gente está... E aí já eu, como recrutador, falando o que está sendo julgado ali naquele momento. É se você está prestando atenção nos outros. Primeiro eu estou vendo se você não é egocêntrico, né? Se é uma pessoa que só fala. Segundo, eu estou vendo se você tem empatia, se você tem atenção, se você tem... já começo a avaliar um pouquinho do seu trabalho em grupo, o seu interesse, a sua presença, ver se você não está distraído, porque se uma pessoa está distraída num processo de seleção, é bem provável que ela seja uma pessoa distraída no geral, e talvez eu não queira isso na minha empresa. Então, por que eu digo que você tem que prestar atenção, e esse é um ponto muito, muito importante? Porque a gente vai passar para a segunda coisa, né? A primeiro tipo de dinâmica de grupo mesmo, na qual a sua atenção vai ser recompensada. E qual é esse primeiro tipo, né, de dinâmica de grupo que a gente tem obrigatoriamente que falar? É a chamada entrevista em grupo. De novo, lembrando que esses tipos que eu vou falar, eles podem se entrelaçar, eles podem ser somados, então eu posso ter uma entrevista com uma resolução de case, que depois aconteça um painel, eu posso ter uma dinâmica de grupo gigantesca de 4 horas, já vi, de 5 horas, né? 8 a 1 da tarde. Aí. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a entrevista em grupo, ela provavelmente vai ser uma fase dentro de uma dinâmica maior, tá? Mas é importante a gente falar dela individualmente, tá? O que é uma entrevista em grupo, né? Vamos pintar
vamos dizer assim, essa figura aí de novo de dinâmica. Entre 5 e 15, 20 pessoas, eu nunca vi muito mais que 20 nessa fase mais, né, mais pessoal ali. Nunca vi mais de 20. Mas o que vai acontecer? Eu vou sentar essas pessoas numa disposição, quanto menos, mais intimalista, então mais intimista. Então, por exemplo, se eu tenho 5 pessoas, eu posso sentá-las numa mesa pequena. Se eu tenho 10, eu já preciso, né, uma daquelas mesas mais ovais, grandonas. Se eu tenho 20, talvez já precise de uma disposição de classe. Não importa. A entrevista vai acontecer da seguinte forma. A gente vai pedir para uma apresentação pessoal, provavelmente começa com uma apresentação pessoal. E aí nós vamos fazer perguntas para todos. Não são perguntas abertas, então eu não vou perguntar assim, por que você almeja trabalhar na área de tecnologia? Eu não vou falar isso. Eu vou perguntar assim, agora todo mundo, em ordem alfabética, vai me responder por que gosta de trabalhar na área de tecnologia. Eu vou fazer uma pergunta que todos vão responder. E aí que tá. Aí vai ter algumas perguntas que eu chamo de perguntas que são perguntas sacanas, são perguntas capciosas, eu entendo, eu sempre achei isso, porém elas têm um sentido, tá? Que são perguntas do tipo, agora vai todo mundo responder quem que você contrataria e quem você demitiria da sala? Quem você eliminaria desse processo seletivo? Por que você deve ficar e não a outra pessoa? Esse tipo de pergunta que ataca o outro, ele tem alguns objetivos. Então vamos lá. Eu ainda concordo que é um tipo de pergunta sacana de fazer. É uma pergunta que te coloca numa posição desconfortável. Mas aí que tá. Eu quero ver algumas coisas aí, né? Então, momento recrutador falando o que estão avaliando ali. Estão avaliando como você lida sob pressão, como você reage numa situação atípica, como você se sente fora da sua zona de conforto. Eles estão vendo se você é uma pessoa que vai seguir as ordens. Então, se eu falei para você que você tem que demitir uma pessoa e contratar uma pessoa, eu preciso que você demita uma pessoa e contrate uma pessoa. Eu não quero que você fale assim, ninguém, eu não demitiria ninguém. Não, então você está descumprindo uma ordem. De repente, se a empresa é muito hierarquizada, não seja uma boa resposta. Que mais? Além disso, a gente vai ter também, além de avaliar isso, se você é uma pessoa que está prestando atenção no que você fala, então, por exemplo, você fala assim, eu contrataria o fulano e demitiria o fulano mesmo, o mesmo fulano. Poxa, então o que está acontecendo? E também se você sabe, né, formular uma resposta adequada. Nem que ataque a pessoa tipo assim, não gosto do fulano porque fulano é feio. E sim, se você prestou atenção, que é o que eu falei lá na parte de apresentação pessoal. Você prestou atenção no que as pessoas falaram, porque elas estão te dando argumentos, tanto para demissão quanto para contratação. Só um exemplo, tá? Qualquer pergunta que fizerem ali, que pedirem para você avaliar ou falar sobre o outro candidato, com certeza eles estão avaliando esse tipo de coisa. Perfeito! E o segundo tipo que eu trouxe aqui pra gente, ele é talvez o tipo mais ligado, ou talvez mais que a gente mais relaciona quando a gente fala dinâmica de grupo, né? Que é a resolução de cases. O que é uma resolução de case? Um case, ele é um problema estruturado. Então eu vou pegar assim, eu vou te contar um problema que eu tenho aqui na empresa, ou um problema simulado, um problema diferenciado, fora da empresa, fora do lugar, e eu vou pedir para vocês sentarem-se em grupos e resolverem esse problema. Normalmente, já dá para fazer isso com bem mais de 5 pessoas, tá? Mas normalmente eu separo num grupo adequado, então geralmente 4 a 5 pessoas, se a dinâmica for maiorzinha, até dupla se tiver muito pouca gente. Então, se tiver um número ímpar, enfim, né? 2, 3 pessoas, né? Eu vou separar as pessoas em grupos e vou pedir para que elas resolvam o mesmo problema. Normalmente tem 2 tipos de problema. Um problema relacionado à empresa, um case da empresa, então um problema que a empresa passou e que ela resolveu. Eu já vi até empresa que deu um case que ela não tinha resolvido ainda, e aí, né, meio que teve uma consultoria não paga ali dos candidatos. Ou é um case de fora, um case famoso, um case contratado. Harvard faz muito desses cases. Tem várias faculdades de administração, professores de faculdade de administração fazem esses cases aí, enfim, cases de outra empresa. E até cases meio, não vou chamar de viajandão, que parece feio, mas cases
mais... cases diferentões, cases que não tem a ver com a atividade empresarial, com a atividade administrativa de empresa nenhuma. Por exemplo, seu avião caiu no deserto, você está numa nevasca, o barco está afundando, e aí eles vão estruturar. Normalmente o case vai ser, sempre o case vai ser bastante estruturado, ele vai te dar as informações e eles vão pedir uma solução. Vão te dar um tempo X, depende do case, e normalmente o case, ele, né, é antes de uma apresentação. Se você tem a solução, você vai lá na frente e você apresenta. O que vai ser avaliado na resolução de case? O primeiro é, sim, resolução de problemas, criatividade, inovação, o que você está fazendo ali no case mesmo. E a segunda coisa, né, que a gente vai avaliar também é se você, né, pegou liderança, não fez nada, fez tudo e não falou nada, depois reclamou. Se você é uma pessoa que tentou dar uma solução simplista ou muito complexa. Então, normalmente os avaliadores, eles ficam passando ali para ver o durante também, né? Então, quando você vai resolver um case, você não está sendo avaliado só pela solução ou pela apresentação da solução. Você está sendo avaliado no momento de fazer ali, ok? Além disso, né, a gente tem um outro tipo de dinâmica que tem se tornado bastante comum e talvez seja um dos tipos que hoje são feitos predominantemente, né, presenciais, que tem uma capacidade imensa de se tornarem virtuais quase sem nenhuma adaptação, que são os painéis e os seminários. Eu pesquisei bastante, tem pouquíssima diferença entre uma definição e outra, tá? Eu vou pintar aqui o que é um painel / seminário para mim, e se você acha que tem uma diferença, que você queira que eu fale, me falar como aconteceu o seu, que foi diferente do que eu falei aqui, você deixa aqui nos comentários. Mas assim, basicamente, né, vai acontecer usualmente depois de uma dinâmica com resolução de case, com entrevista em grupo e tal, vai acontecer depois disso. A empresa vai selecionar, né, na dinâmica anterior, e aí ela vai passar para você por e-mail uma estruturação de apresentação. Então, o que é isso? Eles vão passar um assunto, um produto, um problema para você estruturar numa apresentação. Eles vão te dar quanto tempo você pode usar, quantos slides, se você tem que falar, se apresentar ou não, quanto tempo você tem para se apresentar. E o que acontece é que normalmente é sobre uma resolução de case, só que afastar. Então eu te dou o case individual e você me informa. E os temas são dos mais variados, né? A gente tem, por exemplo, uma apresentação de produto. Então você cria um produto para a empresa. Uma apresentação de análise de mercado. Uma apresentação de solução de um problema específico. Uma resolução de um case. Enfim, gente, várias outras coisas. O conteúdo disso não é importante. O que vai acontecer é que normalmente, né, pessoalmente ou virtualmente, né, a gente vai ter algumas questões aí. Como vai ser feito? Se for pessoal, né, então se for presencial aí, pessoal, então você vai lá apresentar para as pessoas num local, num dia específico. A gente tem que tomar cuidado, claro, com todo o formato, o conteúdo, etc. da apresentação. Você vai ter que ir bem treinado, tudo bonitinho. Mas, né, pintando ali a figura, é normalmente uma das etapas de dinâmica de grupo que você mais consegue colocar. Então, sobrou 50 candidatos ainda? Perfeito. Dá para chamar os 50 num dia. Porque geralmente a apresentação é bem curta, entre 5 e 10 minutos. Não vi maiores que isso, tá? Você vai apresentar a solução, o produto, análise mercadológica, etc. Você vai apresentar ali com as regrinhas que o RH vai te passar, tudo bonitinho. Você passando, né? Você fazendo a apresentação, você vai ficar ali e ver a dos outros. A parte legal é que, além de você ver a dos outros, você já ter uma certa medida ali se você foi bem ou foi mal, ali vão estar também já os decisores. Claro, nem sempre vai ter alguns que não vão aparecer, etc. Mas o usual é que o RH chame todo mundo que é o gerente que necessita daquela vaga. Então, está sendo contratado para vaga de, sei lá,
engenheiro, para vaga de administrador, para vaga financeira, para vaga de filósofo, vai estar os gerentes ali daquelas áreas para avaliar aquilo. Pode ser uma avaliação só do RH? Pode, mas não é o normal, não é o usual. Uma outra etapa aqui que talvez não seja a mais usual, infelizmente, mas que está ganhando muito espaço aí dentro dos processos seletivos, eu separei, são 2 tipos diferentes, mas eu coloquei na mesma pegada aí, porque é bem parecido, que são jogos e atividades lúdicas, tá? Jogos todo mundo conhece, jogos são bem legais de fazer nos processos seletivos. Hoje eles estão dentro da parte de RH, né, eles estão mais inseridos aí no âmbito de treinamento, né, treinamento e desenvolvimento dentro das empresas. Mas ainda existem jogos que você utiliza para avaliar algumas coisas dentro da seleção já. Então, quais são os objetivos do jogo? Depende do jogo, mas normalmente eu não estou avaliando se você perde ou ganha aquele jogo. Eu estou avaliando o quão bem você entra naquele espírito do jogo, se você é competitivo ou não, se você é colaborativo ou não, se você colabora no momento que é para competir, se você compete no momento que é para colaborar. E a graça do jogo é que eu te insiro, né? Então o jogo é basicamente, eu vou apresentar um conjunto de regras, um objetivo, e você vai ter que chegar naquele objetivo usando aquelas ferramentas, aquelas regras que eu te passei. Você entra num outro mundo. Então quando você entra, você se distrai. E você para de perceber que você está dentro do processo seletivo. Você, por alguns momentos, você entra naquele momento ali, naquele momento onde o importante é ganhar, o importante é colaborar, o importante é sair do castelo, entrar no castelo, enfim. Você vai se envolver naquilo. E quando você se envolve, eu consigo ver algumas características que eu não vejo em entrevista, por exemplo. Porque na entrevista você está completamente voltado a dizer o que você acha que eu quero ouvir. Então ali eu consigo ver algumas características mais humanas. Atividades lúdicas, né, nesse contexto, são jogos, mas também são atividades que não podem ser consideradas jogos, mas também não são atividades usuais das outras etapas. Então eu posso fazer, por exemplo, te dar papel e caneta e falar assim, desenha o que você acha que pode ser um serviço vendido pela nossa empresa. Eu vou te passar uma atividade que é lúdica, mas não chega a ser um jogo. É bonitinha, é engraçada, parece que não tem sentido nenhum, mas na verdade eu estou avaliando algumas coisas ali. Eu posso avaliar criatividade, inovação, comunicação, depende do objetivo, depende do que eu quero avaliar, eu formulo uma atividade diferente. Também entra naquela coisa de, se eu peço para você fazer um desenho, escrever um poema, fazer uma coisa muito diferente do normal, eu pego você de surpresa e eu faço você, por alguns momentinhos, entrar naquela atividade. Eu consigo ver algumas coisas, né, o meu objetivo. Eu posso ver uma inovação em você, eu posso ver se você é uma pessoa que gosta mais de estabilidade ou não, uma pessoa que é mais empreendedora ou não, enfim, a atividade vai ter os seus objetivos, mas fazendo as atividades eu consigo te ver fora do candidato, fora daquela pessoa que está desesperadamente querendo entrar. Eu vou ver você, ser humano, no dia a dia. É o mais próximo que eu consigo chegar nisso dentro de uma dinâmica de grupo. As atividades, né, os tipos de dinâmica de grupo, em geral, vão ser essas. Tá? Vai ter uma variação ou outra, vai ter uma entrevista técnica, vai ter uma entrevista em grupo com atividade lúdica, vai ter uma soma, uma separação deles, vai ter algumas coisas assim, mas em geral são essas, tá bom? O que eu vou falar por último aqui antes de encerrar o vídeo é os rumos que as dinâmicas vão tomar daqui para frente, vamos dizer assim, né? Então, como assim daqui para frente? Pós-pandemia, já, como eu falei em vários outros vídeos, começa a se normalizar muito vários processos remotos. Então, eu não preciso mais da presença. Eu posso ter pessoalidade sem precisar da presença física. Então, vai ser cada vez mais normalizado qualquer atividade de seleção, por exemplo, de treinamento, de seleção, de onboarding, de várias coisas, né, do RH que geralmente eram tradicionalmente presenciais, a gente vai poder fazer remoto. Que rumos a gente pode esperar das dinâmicas? A gente pode esperar que vão haver dinâmicas de grupo, mas eu acho que vai haver muito mais elementos das dinâmicas de grupo trazidos para o remoto. Eu não tenho muito hoje a possibilidade,
por exemplo, de juntar, vamos supor, numa sala virtual, 50 pessoas e falar para fazer 5 grupos de 10. Não dá para fazer isso, não tem essa tecnologia ainda. Vai um falar em cima do outro e tal. O que dá para fazer são, por exemplo, entrevistas de grupo menores. Eu posso pedir atividades que usem itens do dia a dia, papel, caneta, que a pessoa tem na casa dela. Eu aviso, no dia da entrevista, no dia da dinâmica em grupo, eu vou utilizar papel e caneta. Então, por favor, tenham isso à mão no momento e tal. Eu posso fazer várias atividades ali em grupo. Eu posso, por exemplo, vou fazer uma entrevista em grupo junto. Não dá para ter muitos, né? Mas enfim, 5, 10 pessoas ali numa sala virtual. Eu começo falando, explico a pergunta e eu vou fazendo a chamada. Eu falo, todo mundo deixa o microfone no mudo, eu vou chamar. Quando eu chamar, só aquela pessoa responde. Aí eu falo, agora me apresenta, nome, idade e profissão. Legal, agora eu vou falar Alberto, Bruna, José. E aí cada um vai falando naquele momento específico. E depois eu posso fazer aquelas perguntas capciosas, eu posso fazer atividades, etc, etc, etc. Painéis dá para fazer individualmente também. Então eu passo para todo mundo e a pessoa chega e apresenta, como se fosse uma entrevista guiada, né? Ela vai apresentar aquele case pra gente, aquele problema pra gente, aquela estruturação pra gente, para os recrutadores. Eles apresentam, não é uma entrevista, é só um painel e eu vou avaliar aquilo a partir do que o candidato está respondendo. Então tem sim como a gente fazer partes das dinâmicas de grupo juntos. Partes das dinâmicas de grupo remotos, tá bom? Bom, pessoal, era isso que a gente ia falar hoje. O vídeo ficou um pouquinho mais longo do que eu esperava, mas teve muita coisa para falar. Eu não podia deixar de falar, né, como a gente espera que vão ser as dinâmicas, né, pós-pandemia. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Se você não gostou, deixa um dislike. De qualquer forma, deixa um comentário pra gente entender como a gente pode melhorar ou o que a gente fez de legal que você gostou bastante. Peça também nos comentários pautas que você gostaria de ouvir aqui. Lembrando que aqui no Desafio Certo nós somos especialistas na sua carreira. Então eu posso fazer vídeos desde os processos seletivos até antes deles, como se posicionar, o que você gosta de fazer na vida, propósito, etc., passando por autoconhecimento, e também como se reposicionar no mercado, como fazer depois que a gente é demitido, etc. A gente trabalha com a carreira de uma maneira completa, tá bom? Siga a gente nas redes sociais também, se você puder. O Desafio Certo tem Facebook, Twitter e Instagram, além do YouTube. E muito obrigado pelo tempo que vocês investiram comigo. Até semana que vem. Tchau, tchau.